o que é unção e a operação da unção na igreja. E eu quero ensinar quinta-feira bem explicadinho, mostrando versículo, o que é unção e essa operação e para que serve a unção. Então vou incentivar você a estar quinta-feira aqui. E sempre que a gente ministra uma palavra, o Espírito Santo manifesta algo de acordo com aquilo que a gente ministrou. Então provavelmente ele vai ministrar a unção sobre as nossas vidas. A unção é um assunto bíblico, está recheado na Bíblia. Os discípulos ministravam na unção. Amém? Havia curas na unção, havia prodígios na unção. E a unção eu preciso entender, porque o Senhor disse assim, tem pessoas que recebem porque compreendem, tem outros que não recebem porque ainda não entendem. E a unção, ela sempre abençoará a vida da gente. Sempre vai acrescentar algo. Então, vou te incentivar, 7h20, quinta-feira, a estar aqui nessa igreja. 7h20, sem falta, para participar desse culto. Amém? Quem vai vir? Amém. Olha, eu estou anunciando um culto. Aí o diabo fica atento, que ele cria, às vezes, uma situaçãozinha para te impedir de vir. Determine hoje, no nome de Jesus, que você vai estar aqui. E que nada vai impedir você de estar aqui. Amém? Amém. Diga nada. Nem enxaqueca, nem dor de cabeça, nem nada. Se você vier e tiver algum sintoma desse, vai sair na hora, em nome de Jesus. Amém? Mas, enfim, vamos ministrar sobre paternidade, porque paternidade é um assunto bíblico. Amém? E a gente precisa entender sobre paternidade. Porque paternidade, nós somos abençoados por paternidade. Amém? A Bíblia fala sobre paternidade. A Bíblia diz que Abraão era pai. Pai na fé. E eu fui pesquisar no original o que significava pai. Pai significa gerador. Alguém que gera. E vocês têm percebido que nesses últimos dias, eu não quero ninguém quieto, eu não quero ninguém distraído, viu? Nem, muito menos cochilando. Se cochilar, eu vou chamar a atenção. Já sabe, né? Ninguém quieto, atenção dobrada. Determine sua mente, presta atenção. Ali, no nome de Jesus. Para o diabo não roubar a palavra, porque o diabo quer roubar a palavra. Então, paternidade é algo que está no coração de Deus e poucas pessoas conhecem sobre paternidade. Só ouvi falar, pai, pai, pai. Mas paternidade é algo extraordinário e é um assunto bíblico. Para começar, eu notei aqui 4 tipos de pais na Bíblia. Para começar, o primeiro pai, que é o chefe de tudo. Quem é? O Criador. Então podemos dizer que ele é o pai criador. Amém? O pai que criou todas as coisas. Estamos aqui porque ele nos criou, somos formados por ele. Tudo é criação dele. Então, o primeiro pai que a gente sabe, amém? É Deus. E Deus não tem mãe não, como alguns pensam, né? Deus não tem mãe. Ah, mas Maria não é a mãe de Deus? Não. Quem te disse isso? Maria é a mãe de Jesus. Ela foi a mãe de Jesus, geradora. A Bíblia diz que Maria foi considerada entre as mulheres bem-aventurada. Amém? Então, ela era a mãe geradora. Ela gerou a Cristo por meio do Espírito Santo. Agora o Criador, o Pai Celestial, nem tem mãe nem tem pai. Ele é... Eu acho que todo mundo aqui já pensou nisso, que eu vou dizer. Querendo dar um nó na cabeça. Eu já me peguei pensando, rapaz, como é que Deus veio? Deus veio de quê? Quem já pensou nisso? Eu acho que todo mundo já pensou, já? A pessoa fica tentando entender, mas Deus não veio de algo, surgiu. Como foi isso? Quem já pensou isso?
Eu já pensei. Mas não está na nossa limitação de entender isso. Deus sempre existiu. Um dia possa ser que Ele nos revele. Agora Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Segundo tipo de pai. Diga o pai geracional. Pai de gerações. Podemos ver isso lá em Gênesis 17, versículo 4 em diante, na NVT. Eu quero que vocês acompanhem. Quem gosta de aprender Bíblia? Bíblia é a palavra de Deus, irmão. Amém? E leia a Bíblia, irmão. Medite na Bíblia. Por quê, pastor? Porque já estão comentando aí, não sei, pode ser que aconteça, pode ser que não agora, que daqui para 2028 a Bíblia será banida do planeta. Vocês já viram isso aí? Porque a Bíblia é um livro que bate de frente com muitas ideias nesse período final que nós estamos vivenciando. Muitas ideias falsas. Amém? Muitas coisas que estão na Bíblia aqui, que prega, é considerado preconceito, é considerado, está entendendo? Então, muitas coisas aqui, eles vão entender que a Bíblia é um livro ultrapassado. Então, qual é a ideia do diabo? Tirar a Bíblia da terra. Banir a Bíblia da terra. Agora olhe para seu irmão e diga assim, mas ele não pode tirar do seu coração. Aí, tem gente que diz, não acredito tanto na Bíblia, não. Quem já viu alguém dizer isso? Talvez tenha alguém até aqui que ainda acho que não crê tanto na Bíblia. Sei lá, eu creio em algumas coisas, mas outras não. Ô, abençoado, abre teus olhos. Por que tanta preocupação de Satanás de tirar a Bíblia da mão do crente? Por que tanta preocupação de Satanás? Porque quando você pega a Bíblia para ler dá sono? Não é assim? É uma guerra espiritual, não é, Diego? Por quê? É espiritual, rapaz. E o diabo não quer de jeito nenhum que você tenha conhecimento da palavra de Deus. Então a Bíblia diz aqui, ó, do pai geracional. Está na tela aí? Coloca aí, VNVT. Lê comigo, Gênesis 17, 4. Vamos ler, ó. Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. O que foi que Deus disse a Abraão? Que faria ele pai de numerosas nações. Ou seja, ele era um pai geracional. Amém? Só vai ser salvo quem estiver debaixo da paternidade geracional de Abraão. Então, significa que nós estamos debaixo dessa paternidade geracional. Como assim? Por meio de Jesus Cristo. Jesus não veio da geração de Abraão? Foi ou não foi? E o que me faz ser filho de Abraão? Quando eu me tornei nova criatura. Diga, quando eu aceitei Jesus, eu entrei na paternidade geracional de Abraão. Pai de muitas nações. Amém? Então estamos nela. Estamos amparados. Pai significa proteção. Estamos protegidos, amparados pelo Espírito Santo. Eu preciso entender essas coisas. Amém? Como é que eu vou usar a minha fé contra o inferno, contra o diabo, contra as doenças, contra as tempestades da vida? É isso que me dá segurança, eu saber dessas coisas. Amém? Gera fé no meu coração. Porque sem fé, lembre-se, é impossível agradar a Deus. Não está escrito ou não está assim? Então Abraão era o quê? Diga, pai geracional. No versículo 7, Deus confirmou, o versículo 7, pode pular.
essa aliança. Diz assim, ó, lê comigo. Confirmarei. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes. Quem é descendente de Abraão, dá glória a Deus? Amém? O que é que Deus estava dizendo a Abraão? Confirmarei a minha aliança. Nós somos aliançados com Deus. Nós temos um pacto com Deus. Quem já viu aí pessoas que fazem pacto com Satã? Não tem? Já viu falar? Quem alguém aqui já fez um pacto com Satanás, mas já foi quebrado? Não precisa ter vergonha, não. Já foi quebrado. Raquel já fez. Quem mais já fez um pacto? No passado. Estou falando de coisa do passado. Se preocupe não, que a gente sabe que hoje que o pacto já foi quebrado. Você serve a Deus. Não é? Quem? A irmãzinha, não foi no passado, tinha feito, não era? Tem mais alguém? Só que foi quebrado em Cristo, aquele pacto, aquela aliança. Naquele pacto, a alma da pessoa é vendida para o diabo. Se ela morresse com aquele pacto, ela ia para o inferno. Só que quando a pessoa nasce de novo, aquele pacto é quebrado. E nós fazemos um novo pacto com Deus, que é o Pai Criador. E entramos na geracional, paternidade geracional de quem? De Abraão. Glória a Deus. Confirmarei no versículo 7. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes. De geração em geração. Esta é a minha aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Amém? Por isso que Deus, Pai, não é pai de quem não nasceu de novo, não, viu? Porque para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Tem que entregar a vida a Jesus. Cadê Cida, viu, não? Tem que entregar a vida a Jesus. Tem que nascer de novo. Amém? Quando entrega a vida a Jesus, aí o que é que acontece? Ele se torna filho de Deus. Agora olha para seu irmão assim e diga assim: todo filho de Deus tem direito a ir para o céu. Então quem se nega a aceitar Jesus como Senhor, está se negando a ir ao céu. Oh, meu Deus, eu fico com vergonha de levantar a mão, vergonha de vir na frente. Não é, irmã Dulce? Meu Deus, tu não sabe o que é o inferno, não, abençoado. Vou pedir a Deus, porque teve um dia aqui que eu preguei e disse assim: eu vou pedir a Deus para alguém sonhar com o inferno. Nessa mesma semana, na mesma semana teve uma pessoa que teve um sonho profundo. Ela está aqui, se tiver, levanta a mão para eu saber. Aconteceu, a pessoa veio me dizer, acho que ela não está aqui não, mas eu não me lembro quem foi não, ela foi e me disse: pastor, no dia que o senhor disse, eu sonhei realmente com o inferno, não é brincadeira não. E só vai para o céu os filhos de Deus. Amém? Jesus não disse que nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus? O que me dá o direito de eu ser filho de Deus? Jesus, a palavra, o novo nascimento, a entrega. Amém? E nunca critique uma pessoa. Pode ser o pior bandido da face da terra, que fez todo tipo de mal que você nunca imaginou. Se ele se converter naquela mesma noite, os pecados dele são perdoados. Eu estou dizendo se ele se converter de verdade, porque existem aqueles que se convertem só por aparência, né? Existem aqueles que se convertem só por aparência. Mas aqueles que decidiram mesmo, que houve um arrependimento genuíno, que teve um encontro com Jesus, ele entrou na paternidade geracional de Abraão, e Deus, o Criador, se tornou o pai dele. Amém? Como assim, pastor? Mas Deus não criou todo mundo? Eu sei, Deus criou todo mundo. Mas o povo não se afastou de Deus? Desde Adão para cá o povo não se afastou de Deus? Foi ou não foi? Então eles precisam nascer de novo, precisam entregar para entrar na paternidade de Deus e o nome dele ser escrito no livro da vida. E a terceira paternidade, que eu tinha colocado como ponto 4, que Deus ama. Diga, Deus ama
Paternidade. Coloca Efésios 6 na NVT. Deus ama a paternidade. A terceira paternidade. Amém, irmão Cid? Terceira paternidade é a paternidade, diga comigo, paternidade biológica. É aquela que todo mundo tem seu pai e tem a sua mãe. Chama-se paternidade biológica. Quem é jovem aqui, dá um glória a Deus. Todo mundo agora é jovem, né? Jovens, jovem e velho. Cuidado quando você abrir a boca para falar com seu pai e com a sua mãe biológica. Praga de mãe pega, viu? Cuidado. Pense numa força violenta, é quando a mãe fala e um pai fala e o filho não obedece. Pense numa força violenta. Eu só estou aqui porque eu me converti. Porque eu dei tanto trabalho a pai e a mãe quando eu não era convertido, que mãe chegou lá no muro de casa, levantou a mão para o céu. Está gravando aí? Ela vai ouvir e vai rir quando ela ouvir lá em casa. Levantou a mão para o céu e disse: Senhor, ou converte ele ou leva ele. Só que quem disse que ela me disse? Quando eu me converti, ela veio me dizer essa oração. Eu digo: mas mãe tem coragem de fazer uma oração dessa? Pois foi. Graças a Deus que deu tempo eu me converter. Porque eu estava debaixo do chão. É violenta. Pai e mãe falou biologicamente, baixa a cabeça. Baixa a cabeça, pelo amor de Deus. Quer reduzir os anos de vida? Bata de frente com seu pai e sua mãe. Bata que você vai reduzir. Eu conheço um caso em Tapetim de um filho que deu um murro na mãe. Eu acredito que ele não chegou nem aos 30 anos de idade, desceu à sepultura. Pode até ter passado um pouquinho. Não brinque, irmão. Palavra de pai e de mãe. Sabe aquele ditado? Como é prego batido e ponta virada. Veja o que a Bíblia diz aí, ó. Quem está aprendendo a palavra, dá glória a Deus. Veja o que a Bíblia diz, Efésios 6, versículo 1. É Bíblia, é palavra de Deus. Amém? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Quando a Bíblia diz no Senhor, é porque tem pai que é teimoso, viu? Tem pai que é teimoso e tem mãe que é teimosa. Né? Quer viver fazendo o que não presta e quer que o filho a acompanhe. Porque, infelizmente, ainda tem esse tipo de coisa. Aí, o filho não tem a obrigação de obedecer quando o pai está conduzindo o filho ao caminho ruim. Mas, fora disso, obedeça em tudo. Em tudo. Por exemplo, a mãe quer impedir do filho se converter. Aí você vai obedecer ao pai criador, que é acima do pai biológico. Amém? Mas nessa situação, ó, vamos lá. Filhos, obedeçam seus pais porque isso é certo a fazer. Algumas versões dizem isso é justo. Amém? Aí o versículo seguinte. Honre seu pai e sua mãe. Honre. Não deixe para honrar, porque tem gente que dá trabalho com uma molesta, como se diz, ao pai e à mãe. Quando morre, fica chorando, balança o caixão, de desespero, desmaia. Por que não honrou quando estava vivo? Entendeu? Eu dei muito trabalho a meu pai e dei muito trabalho à minha mãe. Mas no dia que eu converti e soube dessa palavra, eu disse para mim mesmo: o pai pode bater na minha cara e eu baixo o rosto. Pode fazer o que quiser. E eu passei um tempo trabalhando com ele no mercado, depois que eu me converti.
que vocês sabem, esse povo antigo, eles eram criados na brasa mesmo, no fogo mesmo, viu? Não era como hoje não, viu? Esse povo de antigamente, não é como o de hoje não, que o menino dá espetáculo, mas eu quero pirulito. A mãe diz, agora não, meu filho. Mãe! Os pais de antigamente se levantar aqui, tirava logo o cinto, dava umas cipuadas na frente. Pronto, aí o cabo virava homem, virava tudo no mundo. Era. Oxi, tá pensando que eu esqueço? Pai botou eu bem pequenininho para trabalhar, fazendo chinelo de pneu e batendo na borracha. Eu ia jogar bola e disse, vá bater o chinelo, rapaz. E eu desobedecia, porque corria de menino mesmo e terminava indo. Teve uma vez que eu estava meio gripado e eu batendo no chinelo e ele fazendo outra coisa lá, não sei se ele estava cortando, e eu fazia... Ele pensou que eu estava chorando, disse, pode chorar, rapaz! Se eu estou chorando, não. Aí os pais de antigamente eram valentes. Mas graças a Deus, quando eu me converti, tive a oportunidade dele ainda ser muito ignorante comigo. E desde esse dia para cá, ele hoje está com o Senhor. Mas ele partiu declarando à mãe elogios pela minha vida. Dizendo que eu era um filho que não dava trabalho a ele. Eu digo, oh meu Deus, acho que Deus apagou a memória do passado dele. Esse não acaba que deu trabalho. Mas a parte boa foi tão boa que aqui ele esqueceu da ruim. Glória a Deus. Partiu para o Senhor. E o bom que eu nunca imaginava que eu ia pregar o evangelho para pai. Porque quem é filho aqui sabe, aqui esse mais antigo. Esses pais da gente antigo, você pode ter 50 anos, 30 anos, 40, você pode ter 60. Se o seu pai ainda for vivo, você fala ainda com medo dele. Você fala com respeito aquele negócio. Ele pode estar com uma bengala assim, mas o que determina não é a força física dele, é a autoridade que ele tem. É a autoridade. Que eu mal falava com o pai, de tanto respeito que eu tinha. E receio assim. Mas graças a Deus que eu botei no meu coração por causa dessa palavra. E de lá para cá, nunca mais levei grito, tudo. Fui expulso do mercado. Foi. Já convertido. E parece que eu tinha atrasado 15 minutos, parece. Eu disse, vá-se embora. Foi. 15 ou foi meia hora que eu tinha atrasado. E era meu pai. Aí também eu baixei a cabeça e saí assim, ó. Parecendo aquele cabinho desconsolado. Mas valeu a pena. Glória a Deus. Então, se seu pai está vivo, obedeça e honre. Pai, diga pai biológico. Aí diz aí, não seu pai, sua mãe, versículo 2, né? Não, versículo 1, não foi nós estávamos lendo? Vamos voltar para o 1, aí nós lemos o 2. Está aprendendo a palavra? Amém. Filhos, obedeçam, pai, no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Segundo, honre seu pai e sua mãe. Lê comigo, este é o primeiro mandamento com promessa. Olha como Deus ama a paternidade, está vendo? O primeiro mandamento com promessa. O que é mandamento com promessa? É tipo assim, se você fizer isso, aí Deus está dizendo assim, se você fizer isso, eu faço isso por você. Isso é mandamento com promessa. Faça isso e eu faço por você. Amém? Primeiro mandamento, honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí qual é essa promessa? Qual é essa promessa que Deus fez para os filhos que honram os pais biológicos? Não é só honrar pai biológico, não, porque esse texto tanto serve para pai biológico, pai criador e pai geracional também. Que já está com o Senhor, honra. Como é que eu honro o pai geracional? Honrando os exemplos que ele deu. Está escrito na palavra. Aí o que é a promessa que Deus tem? Quem está curioso para saber? Versículo 4 vai dizer o que é a promessa. Olha aí, ó. Versículo 4.
Não é o 3, né? Se honrar pai e mãe, vamos lá. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem. Ó, a primeira promessa. Qual é a primeira promessa? Tudo irá bem na sua vida. Está passando por uma dificuldade? Precisou de uma cirurgia que não vai precisar, mas só um exemplo, porque Deus vai curar aqui em nome de Jesus. Mas recebi a cura através de um médico, tudo iria bem. Por quê? Porque Deus estava enxergando. Honrou pai. Pai viveu ainda 83 anos. Se converteu no fim da vida. Como foi que ele chegou a essa idade? Honrava o pai dele, honrava o vovô. Pai contou a história quando ele trouxe Ticarrim para a rua, trouxe Zé Branco, e ele ajudou tudinho. Ele começou vendendo, foi no supermercado, no mercadinho na época, muitos anos atrás, chegou no mercadinho e disse assim, o senhor pode me vender um balai de pão? Aí eu não tenho, agora eu não tenho dinheiro para pagar não. Aí disse, mas você me vende, eu vendo e vem pagar. Aí eu disse, está feito. Vendeu um balai de pão, ele saiu correndo na bicicleta e vendeu, olha o pão, vendendo pão. Ele disse que não comeu um pão para acumular dinheiro para poder fazer o dinheiro girar. Vendia, eu chegava lá e pagava. E daí Deus foi abençoando a vida dele. E ele trouxe vovô. Olha o que é um filho fazer pelo um pai. Trouxe vovô para a rua. Naquele tempo o negócio era difícil, irmão. Eu no meu tempo já peguei uma partezinha difícil. E naquele tempo, né? No meu tempo, irmão, eu uma vontade danada de comer um doce. E eu não sei como foi que eu consegui um dinheiro. Me lembro como se fosse hoje. Corri lá no mercado, onde era o mercado ali. Comprei uma barrinha doce de banana. Corri para casa, meti o doce dentro da gaveta, escondi para nenhum dos meus irmãos ver. E comi o doce todinho. Rapaz, doce, din-din era coisa de luxo. Imagina no tempo deles. Aí pai pegou, botou uma banca de calçado, entregou a chave a vovô e disse assim, tome conta. E não me diga nem quanto você gastou, nem quanto você usou de dinheiro. E entregou a chave, deu a banca a ele. Pode tomar conta. Faça a feira aí, use. Não me diga quanto tirou, não. Não precisa me dizer quanto tirou, não. Olha a honra para com o pai. Né? Se fosse outro, ia até pagar do bolso. Ele disse, tome conta. E honrou vovô até o fim da vida. E Deus retribuiu a ele com vida longa. Que é o segunda promessa. Tudo irá bem. E o que, igreja? E terá vida longa na terra. Quem honra pai e mãe aqui, pode declarar e dizer, quando o diabo se levantar, você não vai tirar a minha vida, porque eu honro meu pai e minha mãe. Levanta a mão e declara. Diabo, você não vai tirar a minha vida, porque eu honro meu pai e a minha mãe no nome de Jesus. Se você não honrou seu pai, sua mãe biológica já foi para o céu, tudo bem, peça perdão a Deus que Ele vai te perdoar. Mas existe a quarta paternidade, que também Deus leva em conta e está incluído nesse versículo. Qual é a quarta paternidade? Diga, paternidade espiritual. Paternidade, pode repetir, paternidade espiritual. Ou seja, diga, pai na fé. Amém? Você sabia que existe pai na fé? Eu vou te dar 3 referências bíblicas de pai na fé. 3 referências. Primeira, 1 Timóteo 1:2. Pode colocar na tela.
1 Timóteo 1:2, na NVT, viu? E Filemon 1:10. Quem sabia que existia o livro de Filemon aqui? Quando você tiver um filho, bota o nome dele Filemon. Chega, Filemon! Misericórdia. Ai, Jesus, Filemon. Glória a Deus. 1 Timóteo, vamos ler? Lê aqui, ó. Eu quero que você leia, todo mundo leia. Escreva esta carta a Timóteo. Para. Quem estava escrevendo essa carta para Timóteo? O apóstolo Paulo, não era? E ele disse, escreva esta carta a Timóteo, vamos lá. Meu verdadeiro filho na fé. Não era nem biológico, que Paulo não era pai de Timóteo biologicamente, mas era espiritualmente. Amém? E isso também é importante, irmão. Todo pai, todo tipo de paternidade na Bíblia é importante. Amém? Um filho que cresce sem o acompanhamento do pai, a probabilidade é dele se perder. É ou não é? É ou não é, igreja? Se você procurar e pesquisar aí na internet, você vai perceber. Algumas pesquisas ou levantamentos de filhos que não tiveram a presença do pai. Como eles viveram. A maioria presos. Morreram novo. Porque sentiram a falta de um pai. Estou falando de um pai biológico. Amém? Da mesma forma, trazendo para o espiritual. Uma pessoa que não tem um pai na fé, a probabilidade dele é se perder. É perder a direção. É perder o caminho. O que é que o pai faz? Coloquei alguns pontos aqui que o pai faz. Mas eu vou, antes de mostrar, deixa eu ler o Filemon 1:10. Filemon 1:10, coloca aí na tela. Quero que você leia comigo, amém? Suplico. Vamos, igreja? Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Outra dica de nome para seu filho, Onésimo. Onésimo. Tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão. Amém? Ele era o pai de quê, Paulo? Pai na fé. Mas como é que eu sei quem é meu pai na fé? Pai na fé é aquele que gerou você, irmão, espiritualmente. Amém? Pai na fé é aquele que gerou você. Por exemplo, você foi gerado. Vamos colocar o exemplo de Carlinhos, que não conhecia o Evangelho, que tinha um desejo no coração. E de repente, o Espírito Santo traz ele a esse local. E ele começa a se identificar aqui dentro. E algo começa a mexer com ele por dentro. Amém? E ali está sendo gerado um filho na paternidade de pastor Roberto. Amém? Filho na fé. E por causa dessa paternidade, algo está sendo derramado para abençoar a vida dele. O filho, diga assim, o filho nunca pode sair de perto do seu pai. Amém? Paternidade pode proporcionar para a nossa vida. Diga comigo, paternidade pode proporcionar segurança. Um filho que está junto com o pai, ele não está debaixo de uma segurança? Tá ou não está? Mesma coisa espiritualmente. Amém? Como é que eu sei quem é meu pai na fé? Diga assim, o pai na fé, quando eu encontrei meu pai na fé, deu liga. Que é isso, pastor? Deu liga. Algo dentro de você se conectou com o meu espírito. Porque a paternidade na fé espiritual
espírito com espírito. Quando o cara é filho na fé, ele diz, eu quero ser igual ao meu pai. Amém? Ele admira o pai dele. Admira a unção que está no pai dele. Amém? Ele nunca quer se afastar. Pergunta antes se ele quer se afastar. Quer se afastar de mim antes? Porque houve uma ligação espiritual. Amém? Paternidade traz segurança. Paternidade, diga comigo, paternidade traz direção. Direção. Por quê? Você pode ouvir até muitos pregadores, mas você sabe quem é o seu pai. É assim ou não é? Você pode ouvir muitos, mas você ama ouvir a voz de seu pai na fé. Existe algo. Talvez chegue alguém aqui, não senti nada, não vi nada. Mas foi o pastor que pregou. Não, porque não é filho. Muitos vêm e saem e não permanecem, porque não se tornou filho. Os que permanecem é porque, diga, Deus liga. Ou seja, o Espírito seu se ligou com o meu Espírito. E automaticamente você se tornou um filho espiritual. Você não quer outra coisa. Amém? Você não quer outra palavra. Você não quer. Nós somos filhos também, geracionalmente falando, do irmão Kenneth Hagin, que foi o fundador do Rema. Todos aqueles livros que estão ali, são livros selecionados. Você pode ter uma coleção, presta atenção, você pode ter uma coleção de livros em casa, e você eu tenho um monte de livro, ganhei uma caixa de livro. Se você trouxesse para mim os livros, tudo em essa caixa, eu analisaria. Se não tivesse linha com a minha paternidade, eu descartaria. Por quê? Porque em vez de me beneficiar, vai me prejudicar espiritualmente. Amém? Diga, paternidade. Está debaixo de uma paternidade espiritual. Pode dizer com mais fé, irmão, pelo amor de Deus. Está debaixo de uma paternidade espiritual. Está numa direção só. Amém? É seguir a direção da paternidade é bênção para a sua vida. Tiago já recebeu cura, não já, Tiago? Por causa de paternidade. Através do nome de Jesus, claro. Eu queria que o Tiago falasse um pouquinho. Porque eu acho bom vocês entenderem essas coisas. Glória a Deus. Sobre a paternidade é algo muito forte, né? Tinha um pastor em Brejinho, o nome dele era Alain, e eu tive o privilégio de conversar com ele. Ele falou para mim assim, eu não entendia sobre paternidade. Ele falou assim, Tiago, nunca sai de perto do pastor Roberto. Ele falava muito de paternidade. Ele disse, honre a paternidade que você está. E depois desse dia eu comecei a honrar muito mesmo. De muito trabalho, levei puxão de orelha. Mas chegou algum tempo na minha vida, irmãos, que tive muita dificuldade na área da saúde mesmo. Principalmente teve um negócio no meu rins, eu sentia muita dor. E nesse momento eu liguei para o pastor Roberto, algumas pessoas sabem disso. Liguei para o pastor Roberto que o exame tinha dado ruim mesmo, que a mulher também falou para mim que eu ia começar a fazer a hemodiálise se eu fizesse um segundo exame e desse a mesma coisa. E liguei para o pastor, e quando eu liguei para o pastor ele deu um grito, que até hoje eu não me esqueço desse grito que ele deu. Ele disse, é mentira do diabo, mas foi com uma autoridade tão grande, irmão, que me trouxe uma segurança debaixo dessa paternidade. E outras dores que eu senti também minhas filhas também doentes, e eu colocava a mão sobre a cabeça dela e orava assim, em nome do Senhor Jesus. E quando o diabo vinha tentar de novo, eu dizia, eu estou debaixo de uma paternidade espiritual, diabo. Se for passar por cima de mim, tem que passar por cima do meu pai. E eu digo a você, e as coisas têm funcionado, mas eu digo a você, mas aquele que tem a paternidade, mas não honra a sua paternidade, ele realmente está com algo aberto para que o diabo venha tocar na vida da pessoa. Pare e pense. Não precisa me dizer não. Mas eu sei que, eu posso dizer aqui que praticamente todos vocês já passou algum tipo de pensamento na mente de se afastar da paternidade. Não precisa nem dizer, mas já veio pensamento.
Eu não preciso fazer isso, se fosse no tempo da Filadélfia eu ia fazer. Não era levantar a mão não, eu ia dar uma ordem para os demônios manifestar e botar ele para falar. Ele ia dizer, é eu que tiro eles de perto de você. Eu não preciso mais fazer isso, que eu estou agindo com gente madura. Olhei para Neilson ali e me lembrei. Neilson é um testemunho. Vem aqui, Neilson, por favor. Porque o cara, debaixo dessa paternidade, praticamente eu acredito que nós somos a mesma idade, mas ele, desde que Deus conectou ele comigo, Neilson chegou aqui, em Tapetim, casamento destruído, desesperado, e o Espírito Santo de Deus trouxe ele aqui. Eu me lembro, eu morava nesse prédio, e nós tivemos uma conversa no muro de casa. Nessa conversa, o Espírito dele estava se ligando com o meu Espírito, a paternidade estava nascendo, a unção desceu, era eu e ele tomando café, e a unção desceu. Nunca esqueço desse dia. E desde esse dia em diante, a vida dele nunca mais foi a mesma. Fala só um pouquinho nisso, uns 2 minutinhos. Pronto. A partir do momento que a gente fez uma oração... Só interrompendo um pouquinho, sem entender, ele morava em Itabira e por causa da paternidade hoje ele mora aqui. A partir do momento que eu procurei ele, né? Primeiramente veio algo no meu espírito, sabe? Passei por uma dificuldade em Itabira e o que foi que aconteceu? Diretamente o Espírito Santo falou disso, olha, vai lá em Tapetinho e procura o pastor Roberto, né? A gente, para quem alguns não conhecem, a gente, desde muitos anos, a gente já se conhece através de uma empresa que a gente trabalhou junto, a Martins. Mas, assim, eu tomei essa direção, sabe? Para você entender, eu me liguei além de uma amizade, além de várias situações, e a idade da gente é compatível também, mas eu disse, olha, eu vou me ligar ao pastor, e eu quero dizer a vocês, dia 26 vai fazer 6 anos, né? 6 anos. Então, está com mais de 6 anos há algum tempo. Vamos dizer assim, 6 anos e 1 mês, mais ou menos, que eu estou ligado a essa paternidade, né? E de lá para cá eu não desisti, sabe? Por quê? Porque eu vejo que é algo forte, forte. E eu estou aqui dentro de Tapetim, não é por conta da igreja, mas sim por conta dele. Isso é forte, dá glória a Deus. Amém. Todo final de semana eu vinha para cá, né, vinha de moto, vinha e voltava à noite, né, mas sempre ligado a ele. Tive, assim, não foi do meu interior, mas vontade exteriormente, né, através da mente, de ir para Monteiro. Meus planos eram de sair de Itabiri para Monteiro, que eu conheci até o pastor de lá. Mas para você ver, né, não tem nada a ver com a cidade, meus projetos eram para Monteiro. Lá eu sei, psicologicamente eu acho que talvez eu pensava assim que ia ser melhor para mim, mas graças a Deus até agora Deus tem suprido. Hoje eu estou morando aqui, né? Algumas vezes no início eu pensei não vai dar certo, mas graças a Deus Deus tem me abençoado tremendamente, né? Deus tem me abençoado tomando a direção assim para mim trazer já assim o meu comércio. Todo mundo sabe que eu mexo com o telefone, né? Algumas vezes aqui afracou, mas Deus já me deu capacidade de trazer de fora para cá, para mim. Mas assim, tudo isso não é natural, é através da paternidade, sabe? É essa paternidade que está me deixando firme. E assim, eu estou ligado e não vou abrir mão. Não vou abrir mão. Glória Amém? a Deus. Interessante. Esse culto mesmo é um bate-papo também. Que ele tinha perdido o casamento, né? Estava destruído. Deus deu a ele uma esposa abençoada. Vem aqui na frente mesmo. Salva de palmas. Fruto de paternidade. Uma esposa abençoada. Olha o fruto da paternidade também. Olha. E o que eu achei bonito, Neilson, porque nós éramos amigos antes de trabalho, de empresa. E ele nunca deixou isso atrapalhar a ponto dele
me desonrar. Como eu tenho pessoas aqui que são mais velhas do que eu, mas tem um reconhecimento pela unção e honra. O fato de eu ser um pouco mais novo, mas eles não perderam esse respeito. E paternidade, irmão, eu me lembro que Neus, quando estava conhecendo a irmã, eu dei uns conselhos a ele, devido a umas situações de dificuldade que Meire passou no relacionamento passado. E Neus obedeceu toda a instrução que eu dei, não foi, Neus? Eu disse, espera o tempo de Deus. Amém, foi. Se ela é uma pessoa muito boa, ela é uma pessoa de Deus, se ela é uma mulher de Deus, mas não é o tempo. Foi assim? Foi, espere. Você está lá em casa e ele me obedeceu. Olha que interessante. E ele esperou o tempo. Essa mulher aqui, você não sabe o que ela passou, não. Ameaça de morte. Homem chegando com um revólver perto da casa dela, dando tiro para todo lado. Sentou em casa, eu acredito que eu posso falar isso, posso? Para tomar um aconselhamento já desesperada. Ia para o Rio de Janeiro, pensou em ir para o Rio de Janeiro. Tudo por causa de situações que vinham acontecendo, ela sendo ameaçada de morte. Neus obedeceu à instrução que eu dei. Eu nunca vou esquecer, irmão, quando eu pregava nesse púlpito. Hoje eu posso dizer, para você ver o que é paternidade. O Espírito de Deus me tirou desse púlpito e essa mulher estava aqui, mais ou menos. Mais ou menos onde ela está aqui. Eu impus a mão sobre ela e o Espírito de Deus veio sobre mim. E eu disse a ela, pelo Espírito, Deus está julgando a causa. Quem lembra desse dia? Deus está julgando a causa. Deus ouviu tuas orações. E com poucos dias, Deus julgou a causa de uma forma tão forte que fez pessoa descer à sepultura. É sério ou não é? Paternidade, diga paternidade. Está no coração de Deus. Estão aí frutificando, liderando os grupos de conexão e só vai melhorar. Uma salva de palmas pela vida dele. Pode sentar. Complemento. E nesses 2 dias, 1 ano de casamento. Como é? 1 ano de casamento. 1 ano de casamento. É forte, igreja. Diga, é forte, Brasil. Paternidade traz proteção. Diga, traz proteção. Agora imagine se ele tivesse ela fora de paternidade. Ai, Maneide, se eu rindo ali, eu me lembrei de Maneide. Porque ela quase toda vez que ela me via, ela dizia, me perdoe, pastor, perdoe, está perdoado, irmão. Porque ela foi uma filha minha na fé, lá em São Vicente. E essa mulher se rebelou assim. Não foi, Maneide? E ela ficava contra. Agora ela era do contra. Eu estou dizendo isso porque ela conta o testemunho dela. Ela quebrou a cara, desmantelou tudo. Não foi assim que aconteceu? Em vez de acrescentar na vida do filho, atrapalhou. Ela conta, ela sabe o testemunho dela. Até o Espírito Santo mostra a ela que ela saiu da paternidade. Porque paternidade é assim. Quando você é gerado por a vida de alguém, não saia mais não. Agarre na perna do anjo, como Jacó. E diga, daqui para frente, é até o final. Amém? Eu tenho filhos na fé. Não só tenho filho aqui em Itapetí, não. Eu tenho filho em São Paulo. Eu tenho filho em vários lugares. Esse dia o cara entrou em contato comigo, não sei se era de Mato Grosso do Sul. Os filhos nascendo, gerações espirituais. Amém? Por causa da paternidade. Paternidade traz proteção. Pode vir, grupo louvor. Diga, paternidade traz salvação. Aí também, Diego é um testemunho também. Eu e Diego. Porque Diego podia nem me respeitar, mas por causa da paternidade,
Valéria, que é irmã de Daniele. Ela mudou um pouquinho, mas eu perdoo. Quando eu namorava com Daniela, chegava lá, ela oferecia queijo, café. Agora não liga mais. Agora acabou o queijo, só tem café. Acostumou. Deixou acostumar, foi? Para não engordar, né? Amém? Paternidade, repita comigo, diga: paternidade traz segurança, direção, proteção, salvação. Quando eu digo salvação, não é salvação assim de eu salvar, não. Quem salva é Cristo, irmão. Não distorça a mensagem, não. Salvação no sentido de Deus, você está dando a direção para não se perder no caminho. O filho, quando se afasta do pai, não se perde? Espiritualmente do mesmo jeito, irmão. Não há diferença. Amém? Diego é um filho que está sendo gerado. Fazia muito tempo que ele já sentia no coração, mas eu não dizia, nunca chamei ele para congregar. Quem foi, Diego? Por quê? Porque eu deixava o Espírito falar. Porque quando o Espírito Santo começa a falar, é porque ele já está mostrando a paternidade. Paternidade é coisa, é espiritual, irmão. Paternidade, diga: paternidade traz salvação, amor, bênção e a melhor coisa. Aí você vai dar glória a Deus. A melhor coisa. Glória a Deus. Aqui você tem liberdade para rir, para dar glória a Deus, para dar cambalhota. Só não tem para se benzer, viu? Amém? A melhor coisa. Aí você dá um glória a Deus bem alto. A melhor coisa, a sétima, paternidade traz para você herança. Todo pai deixa herança para os seus filhos. Fique de pé. Paternidade espiritual trará heranças espirituais para a vida dos filhos. Agora deixa eu te dizer outra coisa. Você tem um pai espiritual, um pai na fé. Quem tem um pai aqui? Glória a Deus. Agora, olha para um homem aí, olha para um homem, diga: e você também tem obrigação de ser um gerador e gerar filhos espirituais. Olha que forte. Anderson já gerou, Edilson é filho de Anderson. Cadê Edilson? Vem cá, Edilson. Vivia nas drogas, tive paciência com esse homem, veio tanto culto, bebo, segue, eu não dizia nada. E antes gerou Edilson. Pode abraçar, é seu filho. Quando Anderson gerou Edilson, ele me disse algo que ficou marcado em mim. Ele disse assim: quando Edilson saía no meio do mundo, se perdia lá no meio do mundo com droga, antes dizia para mim: todo dia eu mando mensagem para ele. Aí Deus falava no meu coração: ele é pai. Porque o pai se preocupa com o filho. Amém? Agora as mulheres, olha para a mulher aí e diga: você pode até não ser pai, mas você é uma mãe. E diga: mãe gera também. Então eu profetizo muitos filhos espirituais sendo gerados através da sua vida. Diga: cuide dos seus filhos, porque eles vão produzir frutos para o reino de Deus. E eles vão gerar também mais filhos que gerarão filhos. Diga aí: o povo de Deus vai se multiplicar. Olha de novo para seu irmão e diga: você não está órfão. Você tem um pai. Diga: seu pai biológico pode até ter partido,
mas você tem um pai. Deus, eu quero um louvor aí bem animado para celebrar essa noite. Deus é bom.